Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Prova Final. Este programa é fruto de uma parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino LFG. Eu sou o Agostinho Zequim Pereira, professor do LFG de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. O nosso programa será dividido em 3 blocos. O primeiro bloco se chama Tema do Dia. E o tema que eu irei abordar hoje com vocês diz respeito à duração do trabalho. Nós vamos examinar 3 assuntos importantes desse tema. Horas in itinere, horas de percurso. Vamos estudar a aplicação do artigo 62 da CLT. E, finalmente, iremos verificar os intervalos existentes na lei com relação à jornada de trabalho do empregado. Após o tema do dia, nós abriremos o segundo bloco chamado Pergunte ao Professor. Neste bloco, eu irei responder 5 questões sobre o tema do dia. Finalmente, abriremos o terceiro bloco, que se chama X da questão. No terceiro bloco, nós teremos a oportunidade de verificar como essas questões foram abordadas no exame da OAB. Sejam todos bem-vindos e vamos começar com o tema do dia. Vamos dar início agora ao primeiro bloco do programa de hoje, o tema do dia. Como eu havia dito, o tema do dia refere-se à duração do trabalho. Nós temos 3 assuntos importantes para tratar: horas in itinere, aplicação do artigo 62 da CLT e períodos de descanso do empregado. Horas in itinere, também conhecidas como horas de percurso. Portanto, o assunto a ser abordado é qual o tratamento que deve ser dado àquelas horas em que o empregado se encontra indo da sua casa até o trabalho e voltando do trabalho até a sua casa. A regra existente na CLT é a de que o tempo que o empregado gasta da sua casa até o trabalho e para o retorno não é computado na duração do trabalho. Ou seja, se o empregado demora 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas para sair de casa e chegar até o trabalho, isso é problema do empregado e não do empregador. O empregador não tem a obrigação de pagar estas horas de percurso como se fossem horas efetivamente trabalhadas. É evidente, durante o percurso casa-trabalho e trabalho-casa, o empregado não está trabalhando e nem tampouco está aguardando ordens do seu empregador. Portanto, não faz jus ao recebimento do salário. Esta é a regra. Contudo, a CLT traz uma exceção, que irá configurar as horas in itinere. Ou seja, em qual situação passará a ser responsabilidade do empregador remunerar as horas de percurso como se fossem horas efetivamente trabalhadas. Você está diante das horas in itinere. A nossa legislação diz que, para que o empregado faça jus
ao recebimento das horas de percurso como se fossem horas trabalhadas, ele precisa estar em condução fornecida pelo empregador. Condução fornecida pelo empregador. Ou seja, qualquer outro meio de transporte utilizado pelo empregado, que não seja este, descaracteriza de plano as horas em itinere. Portanto, se o empregado vai trabalhar com o seu próprio veículo, ele não irá receber as horas em itinere. Se ele vai trabalhar a pé, não vai receber as horas em itinere. Se ele faz uso de transporte coletivo público, não irá receber as horas em itinere. Portanto, é condição sine qua non para o recebimento das horas em itinere o uso de condução fornecida pelo empregador. Mas este é só o primeiro requisito para a configuração das horas em itinere. Sem ele, já resta desconfigurada. Mas, com ele, ainda não está configurada, porque este é só o primeiro passo. Eu tenho que dar um segundo passo para que agora sim, efetivamente, eu tenha o direito de receber as horas de percurso. O segundo passo, o segundo requisito, é ser o local de trabalho um local de difícil acesso ou não servido por transporte público. Então veja, não basta ir ao trabalho em condução fornecida pelo empregador. Esse é o primeiro passo. Além disso, o local de trabalho tem que ser um local de difícil acesso. Difícil acesso é aquele local tão longe, tão distante, que você não consegue chegar senão por um meio motorizado. Você não consegue ir a pé. Ou o local é de difícil acesso, ou não servido por transporte público. Ou seja, não há linha regular de ônibus que sirva aquela localidade. Então agora me parece que já fica claro como eu consigo caracterizar as horas em itinere. Condução fornecida pelo empregador e local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte público. Preenchidos esses requisitos, o empregador terá a obrigação legal de pagar essas horas de percurso como se fossem horas efetivamente trabalhadas, caracterizando assim a chamada hora in itinere ou hora de percurso. É evidente que alguns problemas surgem na hora de interpretar este preceito da lei. Como, por exemplo, se o legislador disse que as horas em itinere somente seriam cabíveis se o empregador fornecesse a condução, eu tenho uma dúvida. Qual é o sentido jurídico de fornecer a condução? Seria colocá-la à disposição do empregado, já seria o fornecimento? Ou será que fornecer tem alguma ligação com ser gratuito ou oneroso? Explico. Quando o legislador disse que o empregador teria que fornecer a condução para a caracterização das horas em itinere, estaria este empregador fornecendo a condução se cobrasse do empregado total ou parcialmente o valor desse transporte? Quer dizer, se o empregado participa desse custo, ainda assim estaríamos diante do fornecimento da condução pelo empregador, ou fornecimento quer dizer gratuito? O Tribunal Superior do Trabalho, interpretando esse preceito da lei, entendeu que fornecer a condução não tem nada a ver com o título gratuito ou oneroso, ou seja, não importa quem paga por esta condução. Fornecer a condução, portanto, quer dizer deixar à disposição do empregado aquela condução, ainda que o empregado participe do custo desta condução.